Meu querido amigo, você sabe que você é meu senador, gosto muito, muito de você, sei da sua batalha física e tô vendo você mesmo assim, no meio de tantas dores, todo dia, orando pelo presidente, indo à rua, tentando que algo seja feito. Você realmente é o tipo de político que me orgulha. Gosto muito de você, da sua filha, sou fã de todos. Magno, você entrou com um pedido de vistoria humanitária, né, da prisão do Jair Bolsonaro. Quais são os detalhes sobre isso e as suas expectativas de que algo será feito? Olha, eu tive ontem na Polícia Federal e entrei com um pedido, uma solicitação, com base nas minhas prerrogativas constitucionais, de poder fiscalizar e, e, e fiscalizar o aparelho onde ele está, e um pedido humanitário. Mais do que o protocolo, ao fazer o protocolo, eu pedi que o superintendente me recebesse. Ele estava lá, doutor Frederico, e ele me recebeu com muita educação, lembrou fatos da Polícia Federal em que nós participamos juntos, em que, quando houve uma grande fraude aqui em Brasília de um concurso público da OAB e que foi fraudado, não sei se o Marcília lembra disso, uma grande fraude que foi feita, né? Provas repassadas para pessoas com grandes valores. Eu já era senador e ele fez aquela investigação. Eu tive a oportunidade de conversar muita coisa sobre a importância da Polícia Federal, o respeito que a Polícia Federal tem pela sociedade brasileira, que a sociedade tem respeito à Polícia Federal e que, por um momento, nós tememos que a Polícia Federal fosse se tornar de fato inteira uma Gestapo. E quando a gente vê a Polícia Federal agindo e estoura um escândalo como o do Banco Master, a gente se alegra por saber que foi dentro desse governo que a Polícia Federal agiu. Então quer dizer que parte significativa dela não está aprisionado a esse regime desgraçado que nós estamos vivendo. E conversei com ele, com o outro delegado lá, jovem chefe, conversamos assim mais de uma hora e sensibilizando ele, mostrando quanto a população, quando se fala de instituições no Brasil, a Polícia Federal sempre está lá em cima e tal, e que ela corre o risco de ter o desamor da sociedade se Bolsonaro vier a óbito dentro da Polícia Federal. Embora seja a Polícia Penal, por ordem de Alexandre de Moraes, a Polícia Penal do Distrito Federal, que esteja dentro da Polícia Federal, tomando conta da cela de Jair Bolsonaro, como se estivesse ali cercando um narcotraficante do maior vulto possível, né? Que é simplesmente um homem dentro de uma cela que quase que não cabe ele, por causa do tamanho de Jair Bolsonaro. Nessas conversas eu senti muita sensibilidade, embora ele tenha que encaminhar para Alexandre de Moraes. O que eu senti sensibilidade? Senti sensibilidade que ele não vai fazer tão somente um protocolo e mandar para Alexandre de Moraes um protocolo que ele recebeu lá de um pedido dessa inspeção humanitária. Ele recebeu e certamente a maneira como falou que vai encaminhar, eu saí de lá muito satisfeito que possa acontecer de forma positiva, mesmo indo para a mão de Alexandre de Moraes, né, para que eu possa realmente exercer os meus direitos constitucionais e fazer essa inspeção lá na Polícia Federal, Júnior. Bom dia, senador. Obrigada por mais uma entrevista. Pois é, estamos todos apreensivos com essa situação do ex-presidente Bolsonaro. Esperamos que ele possa ir para casa, uma prisão humanitária, o quanto antes. E falando em prisão humanitária, né, o Lula vetou no último dia 8 de janeiro o PL da dosimetria, infelizmente. Como ficam as esperanças para anistia ou, no mínimo, essa revisão de pena impostas aos manifestantes políticos presos nessas últimas eleições de 2022? Eu tenho um raciocínio sobre isso aí. Eu escuto muito Marcília, acabo aprendendo muito com ele.
Mas eu tenho um raciocínio sobre isso, sobre o fato dele ter feito um culto, né? Ele fez um culto, ele fez uma louvação à perversidade no dia 8, quando ele convoca, né, para que fizesse aquele ato. Interessante que aquele ato que ele fez tinha mais anistiados sentados na frente, inclusive ele, anistiado, e delatores lava-jato. Esse era o público dele, certo? E o povo que estava lá fora, eu me pergunto, um homem que foi tão bem votado, será que não tinha pelo menos 1.000 pessoas que votaram nele em Brasília, para poder ir lá dar uma força? Mas ele que dizia que ia vetar em parte, e esses foram os acordos dos líderes do governo dentro do plenário, ou que não ia vetar nada, outros diziam que ia vetar tudo, as conversas de Jacques Wagner, de Randolph, eu nunca acreditei. Porque a gente sabe que esse texto é da lavra de Alexandre de Moraes. Esse texto não é de Paulinho da Força e sua assessoria. Paulinho da Força simplesmente é um instrumento de Moraes, que Moraes tem na mão e pode fazer chantagem. Porque quando Paulinho tomou 10 anos de cadeia por desvio de dinheiro do BNDES, o único voto que ele teve a favor dele foi Alexandre. Tem ele na mão. Então aquele texto não é de Paulinho, é de Alexandre, todo mundo sabe disso. Mas a angústia do nosso povo, de que está preso, as famílias querendo, olha, seja qualquer coisa, quer sair da cadeia, quer ir embora, e está certo, ninguém aguenta a cadeia, vamos votar essa porcaria. Nós queremos anistia. Votou. A Câmara votou. O Senado votou. Quando nós votamos esse troço ruim, que a gente deu uma melhorada na redação final, tirando do texto, porque o texto de Alexandre de Moraes e de Paulinho da Força contemplava todo tipo de marginal, não só o povo do dia 8. Houve uma mudança na redação, uma proposta do Moro, e nessa mudança de redação ficou só o pessoal do dia 8. Mas aí, quando Maduro é preso, ele teve uma necessidade orientado, e acho que por causa da angústia dele, do sofrimento dele, de ser pego também. E vocês, quando eu estava aqui assistindo, antes de entrar no ar, vocês estavam falando que ele está tentando negar agora, a assessoria dele e o povo, que ele não tem ligação com Maduro. Quando Maduro vai preso, e ele sabe que Maduro vai falar, quando o Carvajal agora vai entregar as provas, os 2 sobrinhos da mulher de Maduro vão depor agora também como testemunhas de acusação de Maduro. É claro que ele fez aquilo como uma necessidade de afirmação para dizer para a Rússia, dizer para a China e dizer principalmente para o Irã, eu estou firme, eu continuo firme com vocês, porque ele sabe que o muro dele não é que ruiu, vai cair. Vai cair. Então ele assinou com requinte de crueldade, fez lá aquele vetor para mostrar que ele realmente está ligado ao eixo do mal e que, pelo amor de Deus, me proteja. Isso é um raciocínio meu. E que tem tudo de verdade. E vocês estavam falando aí, agora eles estão negando que ele nunca foi amigo de Maduro. Aliás, quem está assistindo ao Oeste agora, eu quero conclamar a você que poste hoje o dia todo fotos, vídeos de Lula com o Maduro. Ele acha que vai enganar quem com essa situação? Então, diante disso, nós estamos esperando, eu esperava, eu entrei já com 2 pedidos para suspender o recesso, a Carol de Tone entrou também para que a gente derrube esse veto dele, mesmo sabendo que eles vão judicializar. Vai fazer assim, é uma bola, é uma roda. Começou com Alexandre de Moraes, a dosimetria vai cair de novo na mão dele. Ele vai ser o relator. Um troço tudo programado, essas coisas diabólicas, elas são todas programadas. E em datas programadas. Agora, a prisão de Maduro, eles acharam que não ia acontecer tão rápido, tão cedo e da forma que foi, né? E eu me admiro muito de ver ontem o Joesley Batista, um delator da Lava Jato, falando em contas feitas no exterior para ele, para Dilma, falando do dinheiro que deu para Zé Disseu, que deu para 180 políticos, 1.800 políticos, eles deram dinheiro à JBS, né? E as gravações de Joesley e tal. Será que os Estados Unidos não têm conhecimento que esse rapaz tomou uma cadeiazinha aqui, sabe? Dos processos. E claro que tem conhecimento. Agora, os Estados Unidos têm um umbigo deles. Eles pensam neles primeiro. O Trump está pensando nos Estados Unidos e deve ter usado essa gente aí
como usou tão somente para tratar dessa questão do Maduro, se fez de doido, não é? Mas Trump sabe quem é Joesley, Trump sabe quem é o BNDES, o Trump sabe quem é Maduro, o Trump sabe, os Estados Unidos sabem quem é Lula, quem são os parceiros do Lula, o Ortega, o povo sabe de tudo, né? Então eu espero que esse bojo de conhecimento e com o abrir de boca do Maduro e do Carvajal, que vai entregar os documentos, eu sei perfeitamente e confio em Deus. Por isso que toda noite, desde que Jair Bolsonaro foi recolhido, eu comecei uma campanha de oração, uma aliança com Deus. Eu oro toda noite, assim, o tempo que ele está preso, eu estou com ele. Eu creio que Deus há de estender o seu braço e nós, certamente, nesse entreveiro, nesse vulcão todo que está acontecendo, e agora com o Irã, porque o povo se revoltou e foi para a rua, não foi provocação de políticos, o povo tomou a iniciativa por não aguentar. E eu acho que, num determinado momento, as faíscas desse vulcão vai chegar aqui em nós. Senador, bom dia, bem-vindo, obrigado pela entrevista. Olha, a gente tem já observado no governo Lula uma debandada, né? Tem alguns que saem porque estão vendo que o Titanic está afundando, e tem uns que saem já para se preparar para as próximas eleições, seja no governo, e alguns também para o Congresso. Eleições para o Senado atraem também o entorno do governo Lula. Como é que a oposição está vendo essa movimentação de saída de pessoas do governo Lula e, sobretudo, de membros que ali já estão de olho no Senado? Qual a expectativa do senhor para se o governo Lula vai conseguir emplacar aí os seus apaniguados no Congresso? Eu acho assim, a gente não tem reunido, entrou esse recesso aí, e eu sei que está todo mundo lutando, está todo mundo se esforçando de longe. Eu gostaria, assim, bem rapidamente, Marcílio, de dizer que eu acho injusto muitos vídeos que eu tenho visto de pessoas, de influência, lá não quero citar nome de ninguém, atacando deputados federais, atacando senadores, porque não estão aqui, e estão, assim, gritando, dando ordens, sabe, assim, e atacando os nossos melhores soldados, tentando diminuir, tentando derreter a capacidade dos nossos melhores, sabe? Isso, de fato, é tentar dividir a direita. Eu acho que todo mundo está lutando. Quando nós chegamos aqui, os nossos irmãos já estavam presos para essa legislatura. Nós brigamos no dia 8, CPMI do dia 8, todo mundo estava junto, e todo mundo tentando guardar e proteger os nossos irmãos que estavam presos e lutando. Alexandre de Moraes realmente impediu todos os parlamentares de participar, de ir aos presídios, de ajudar, de entrar ali para fazer visita humanitária. É engraçado que só eu não fui proibido, eu ia para a Colmeia, ia para a Papuda e seguia aquilo. Então eu estou me sentindo muito mal com esses muitos vídeos assim esculhambando os deputados federais do nosso time, essa meninada que briga no Congresso Nacional, sabe, senadores que estão na oposição. Acho que não tem necessidade disso, que nós precisamos realmente forçar a barra do Davi Alcolumbre, e aí que é o X da questão, para que ele suspenda e nós tenhamos a reunião do Congresso Nacional para poder votar e derrubar o veto do Lula e aproveitar logo e tendo a reunião do Congresso Nacional, aprovar a CPMI do Banco Master. Isso sim. Mas, assim, não tem reunido, porque começou o recesso, então a gente dificilmente se fala no grupo dos... Mas eu penso que eles estão trabalhando porque essa é uma determinação, isso é prioritário para eles. Fazer uma grande maioria de senadores à esquerda e também o centrão, para que eles possam proteger o Supremo. E a minha grande preocupação nesse momento, porque se nós fizermos uma grande maioria, se a direita fizer uma grande maioria e colocar um presidente de direita, é claro exatamente que não é revanchismo, mas é usar a Constituição, porque dos três poderes quem mais tem é o Senado, usar a Constituição e os poderes que o Senado tem para impeachment os ministros do Supremo. Impeachment o senhor Alexandre de Moraes, impeachment o senhor Toffoli, impeachment o senhor Gilmar Mendes. Acho que tem uma limpeza a ser feita ali. Então esse conluio, esse consórcio perverso que hoje
comanda o Brasil no regime totalitário, como nós estamos vendo, e no Supremo é uma ditadura de verdade, eles estão ajudando, trabalhando. E acho que nós precisamos ter muito cuidado que na disputa da eleição dessas pessoas de direita, e também chegou a hora de dar o recado para o nosso povo, de que não é votar em alguém porque é bonzinho, porque é meu vizinho, porque é meu médico, porque formou junto com minha filha, é meu genro. Não é nada disso. Ou a gente põe no Senado gente que tenha coragem, disposição, com a faca nos dentes, sangue no olho, para poder enfrentar, sabe? Eu uso até uma figura que tem gente que não gosta: cachorro sem vacina. Se não eleger cachorro sem vacina, nós não vamos tirar essa gente daí. Porque a eleição de senador, hoje, passou a ser mais importante que a eleição do presidente da República. Como nós vamos eleger o Flávio e não eleger um Senado? Assim, o país está todo aparelhado, o judiciário aparelhado, tudo aparelhado, as estatais aparelhadas, até as autarquias aparelhadas, tudo está aparelhado. Por isso que Jair Bolsonaro não conseguiu. Porque entrou para enfrentar o sistema com o sistema aparelhado, de ponta a ponta. De ponta a ponta, em todos os lugares. Então, assim, ou você tem um Senado que ponha esse poder no lugar e ele volte a ser uma corte, ele volte a ser guardião da Constituição e nada mais, sem ser pitaqueiro, sem ser inventor de Constituição e pedaço de papel de pão com uma canetada ali num pedaço de papel qualquer e virou página da Constituição, porque a Constituição verdadeira está sepultada. Então, esse movimento existe prioritariamente na esquerda, fazer senadores. E aí, como eles já disseram que faz o diabo para ganhar a eleição, eles vão taxando o nosso povo. A partir de janeiro agora está aí a verdade do Nicolas, eles estão taxando o PIX, são mentirosos, são cara lavada, cara de pau, que a gente não pode realmente... A gente quer criticar, mas eles não estão nem aí para qualquer tipo de crítica. O PIX agora está sendo taxado, será taxado. As pessoas mais simples da informalidade vão pagar um preço bem alto, eles vão recolher bilhões, arrecadações, como tem sido aqui no Brasil, bilhões e sem uma conta fechar. E eles sem problema nenhum de que vai quebrar o país vai moer, né? Porque quebrado já está. Eles vão usar todo esse dinheiro, toda essa máquina, no sentido de reeleger aqueles que lá estão, e eu já tenho um propósito na minha vida também, de que aqueles que já estão no Senado da esquerda e que vão para a reeleição, eu irei no estado deles ajudar qualquer candidato de direita que vai enfrentar essa gente para poder derrotá-los. É mais um papel que eu quero cumprir. Bom, e estaremos acompanhando, são temas muito sérios, todos esses pontos precisam ser levados em consideração, são gravíssimos mesmo. Ano eleitoral, toda essa movimentação agora no Congresso, é preciso acompanhar de perto, né? Essa renovação tão importante que pode fazer a diferença para o futuro do nosso país. Gostei da camiseta também, Todos contra a Pedofilia, tema importantíssimo para a gente levantar como bandeira, todos unidos. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.